Boa tarde. Hoje em destaque o livro Ex-Combatentes de Vilação, Guerra Colonial, um livro de memória e homenagem do professor José Marcos Fernandes, com o objetivo expresso na apresentação e justificação, conforme escreve o autor, de prevenir que se percam na noite do esquecimento os nomes dos militares, particularmente de Vilação, neste caso, que participaram numa guerra que constitui o último capítulo da expansão da diáspora ou do Império Português, encerrando o chamado ciclo do Império da nossa história, uma epopeia de luzes e sombras, como também se refere. Convocando a obra poética de Fernando Pessoa, a mensagem, com enfoque no poema O Infante, como primeira das razões justificativas, porque, escreve, o mar e o ultramar são como que o ADN que condiciona a identidade, o desenvolvimento e o devir do povo português, da sua geografia, da sua história, do seu imaginário e da cultura plasmada na língua, aqui evocando Virgílio Ferreira. Recordando os principais números da guerra colonial, foram mais de 100 mil civis que morreram, também 10 mil militares portugueses e mais de 20 mil ficaram inválidos. Perto de 90% da população jovem masculina de Portugal foi mobilizada. Este é parte de um fardo sangrento de uma guerra que durou 13 anos e só acabou depois da Revolução de Abril de 1974. Do lado dos africanos, dos povos independentistas, além das 10 mil baixas de militares, mais de 45 mil civis e agentes de movimentos independentistas teriam sido mortos, segundo o livro Os Números da Guerra de África, de Pedro Sousa. Outras consequências dessa guerra para o país: o aumento do isolamento internacional do regime salazarista, que nunca teve em conta a Carta das Nações Unidas de junho de 1945, que reconhecia o direito dos povos ao seu próprio governo, nem a Declaração sobre a concessão da independência aos países e povos coloniais, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução de dezembro de 1960. Foi ainda uma guerra geradora do descontentamento da população, da ruína da economia, ao mesmo tempo que via as Forças Armadas e todos os jovens recrutados obrigatoriamente partirem para as colónias. Recorda-se, foi o período do grande movimento migratório português para a Europa. Na freguesia de Vilação foram 23 os ex-combatentes e que se dispuseram a colaborar com o autor neste importante trabalho de memória e homenagem feito com rigor e lucidez analítica que lhe é reconhecido. Convidamos assim, temos em estúdio o autor da obra Os Ex-Combatentes de Vilação, a Guerra Colonial, José Marcos Fernandes. Boa tarde, obrigado por ter vindo, José Marcos, mais uma vez. Trata-se, como diz, de um exercício de memória e de homenagem. Muito boa tarde e, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para esta conversa, para esta conversa em volta de um pequeno livro que no fundo é essencialmente uma memória. Exatamente. Que ainda não está completamente feita no Conselho, que não está feita. Será uma primeira de várias, espera-se. O José Luís está-me a provocar a expressão de um desejo de que algo parecido e melhor do que este fosse feito em todas as 21 freguesias do nosso Conselho. E porque se fosse feita uma memória particular de cada uma das nossas freguesias, seria possível depois ter uma visão conselhia da participação dos jovens militares vieirenses nessa guerra que, como o Zé Luís já recordou, e eu disse isso mesmo, que me parece que foi o último capítulo, enfim, do que se pode chamar o Império Português. E, curiosamente, pode dizer-se a geração do pós-Segunda Guerra Mundial em Portugal. A geração da pós-Segunda Guerra Mundial, exatamente. Podemos até fazer essa articulação de que, se fossem tiradas as lições da Segunda Guerra Mundial,
talvez não tivesse acontecido esta guerra, isto é, se o regime político português tivesse, digamos, tido a lucidez e a capacidade de ouvir e de perceber e ler os sinais da história, escusávamos de ter chegado, digamos, a este ponto, a este beco sem saída. Mas isso também não estava no seu ideário. O ideário que o inspirava não era o da democracia. Não era o da democracia, nem era, pois, associado não era o da liberdade dos povos, não é? Quer dizer, isso é. Mas agora, relativamente, portanto, a esta memória, eu digamos, reitero este desejo de que também fosse feita a memória dos ex-combatentes de cada uma das 21 freguesias do nosso concelho. Porque não é o caso de Vilar-Chão, porque de Vilar-Chão, embora dos 23 militares que participaram, jovens militares que participaram na guerra, 5 já morreram, e é natural e é evidente que enfim, estão quase todos, digamos assim, já como eu, porque eu sou desta geração. É curioso que para aí uns 4 ou 5 são exatamente do meu ano. Portanto, estamos na casa de 78 e, portanto, estamos no quarto minguante, estamos no quarto minguante da nossa vida. Hoje é a terceira fase da idade. A terceira, mas pronto. É a terceira fase da terceira idade. Mas é o quarto minguante da vida, e os nossos ex-combatentes de todas as nossas freguesias já estão nessa fase, já estão nessa quarta fase do quarto minguante, e é muito importante que antes que de todo as luzes se apaguem, era muito importante recolher essas memórias. Eu, como disse, dos 23 de Vilar-Chão, nenhum morreu em combate, mas do nosso município eu perguntei e acabei por colocar no fim do livro uma lista dos 20, penso que 21, por aí assim, que morreram na guerra. E, portanto, e são das nossas freguesias. Sei, por exemplo, ali da freguesia ao lado de Vilar-Chão, freguesia dos Anjos, há uma vítima, portanto, um militar que morreu em combate. E, portanto, se temos esses todos, era muito importante que fosse recolhida essa memória. E num caso em Vilar-Chão, segundo refere, há 2 famílias que tiveram exatamente 1 terço. Exato, olha, pois claro, foi, sim senhor, foi a família Pereira, portanto, que teve 4 irmãos que participaram na guerra. Um dos quais até vive aqui na vila, que é o nosso alfaiate, não é? Exatamente. E depois outra família, a família Gonçalves, há outros 4 que também participaram na guerra. E por isso, a recolha destas memórias é interessante. Isto está-se a fazer um pouco por todo o país. Há um amigo que me tem trazido jornais, por exemplo, ali de Santo Tirso, e em cada número do jornal vem uma entrevista a um desses ex-combatentes. A inspiração será esta celebração dos 50 anos. Ora, exatamente. Do Portugal Democrático. E é verdade, Zé Luís, eu também é um dos motivos, mas um dos dados é que esta memória, de certo modo, insere-se também nesta celebração do cinquentenário do 25 de Abril, considerando que o 25 de Abril, de facto, foi esse momento chave, foi esse momento conclusivo de um ciclo da nossa história, não é? Quer dizer, o 25 de Abril significou o fim do ciclo do Império. E para quem tem memória da época, naturalmente, com famílias que, por força de uma guerra, só em Vilar-Chão, 4 dos seus descendentes iam para a guerra sem saber se voltavam,
com os efeitos na economia, com os efeitos na necessidade, nos que fugiram. Pois, Nos que fugiram à guerra, que não concordavam com ela, como de uma maneira geral as pessoas não concordavam, mas sentiam, como também conseguiu perceber, na obrigação. ora, Na obrigação. pois isso é verdade, pronto, houve vários, houve em Vilar-Chão, uns 3 ou 4, que optaram pela fuga, não é? Portanto, e olha, e os que regressaram, mais de metade, seguiram o caminho da imigração depois também. Agora, relativamente a isso que o Zé Luís acaba de dizer, foi para mim uma grande surpresa a resposta que obtive de todos à pergunta sobre sobre a razão que os levaram a partir para a guerra. Eu presumia que ia ouvir dizer que era um dever patriótico, não é? De defesa da soberania, etc, etc. Quem fez a tropa talvez percebesse o contrário. Pois, aí está, mas eu como não fiz a tropa, fiquei muito surpreendido com a resposta que me deram. A resposta, quando eu perguntava, e qual foi a razão pela qual aceitaste partir para a guerra? E a resposta foi unânime: por obrigação. E é curioso, não foi por uma obrigação moral, nem patriótica, foi por uma obrigação, foi por coação. Foi por coação. Era obrigatório. Era obrigatório. E, ora, isto também revela que, de facto, a guerra não tinha sentido. E essa é outra conclusão interessante, é uma segunda conclusão, além desta da motivação, da coação, da obrigação. Uma outra conclusão interessante é a de que a guerra, que perceberam isto depois no terreno, na prática, perceberam e confessaram que a guerra era absurda. E injusta, como alguns referem. E injusta, exatamente. Houve só um que me dissesse, que me disse que ao fim de 50 anos reconheço que a guerra era injusta, mas a maior parte reconheceu logo no momento e no terreno, quando, enfim, perdidos lá naquelas matas africanas, reconheciam que não tinha sentido o que eles estavam ali a fazer. Mas descobri, isto é, depois de feita essa reflexão, 40 anos depois, é natural, porque a coação também era grande sobre a mente dos militares que assentavam praça, como se dizia. Pois, porque precisamente com essa ideia de pátria e defesa de uma guerra que era patriótica. Exatamente. E que afinal só era patriótica para alguns, não é? Não, era patriótica apenas era patriótica para os dirigentes, mas era um patriotismo fictício. E isso, como já uma vez falei com o Zé Luís sobre isso, que esta questão do colonialismo, que como eu estou convencido, pelo que observo e pelo que observamos todos, que esta questão, este capítulo, este longo ciclo da história de Portugal, que, como o Zé Luís disse no princípio, este ciclo longo de 500 anos está cheio de luzes e de sombras. Inspirou-me, foi isso que escreveu. Pois. Foi isso que escreveu. Porque é evidente que não podemos ignorar que, digamos, a contribuição dos portugueses, dos descobrimentos. Sim, exatamente. Essa questão. Há quem compare isso como, já nos anos 50 do século passado, a primeira viagem à Lua. Ora, exatamente. E eu tenho aí, tendo em conta os 400 anos, não? Claro que isto tudo, a leitura deste ciclo, deste longo ciclo, destes 500 anos em que Portugal esteve fora de si, não é? Saiu de si. Isto é verdade, quer dizer, no século XV, não é? Com este sonho, com esta aventura que começou exatamente lá com a conquista de Ceuta, digamos, esta aventura
Claro que agora nós estamos a ler, lendo esta aventura longa, lendo a posteriori, lendo a partir de agora, nós, de facto, descobrimos o que houve de positivo e o que houve de negativo. Claro que houve um contributo, isso é admirável, quer dizer, o contributo que o pequeno grande povo português deu para a história da humanidade. Isto é reconhecido e é admirável. É de facto uma aventura, como o Zé Luís está a dizer, a fazer a comparação porque havia quem fizesse disso uma tentativa de descoberta, estudar o que é que está para além daqueles montes e daquele mar. Exatamente, e o nosso Camões tem precisamente consciência disto quando ele diz: e assim fomos abrindo aqueles mares, diz ele, que geração alguma não abriu. Portanto, Camões tem plena consciência do valor, da grandeza da sua geração, a geração dos descobrimentos, não é? Essa geração, a geração de Avis, como se chamava, a ínclita geração. É de facto uma geração admirável, mas portanto, mas essa consciência da grandeza do contributo de Portugal para a história da civilização, essa consciência não era uma consciência também opaca e cega, porque nós sabemos que logo desde o princípio o próprio Camões, e claro, estamos a celebrar os 500 anos do nascimento de Camões, e nós temos aqui na nossa vila uma rua com o seu nome, e eu espero que este 5º centenário do nascimento do nosso poeta maior, que seja condignamente celebrado aqui nas nossas escolas, na nossa vila. Mas para dizer que Camões já tinha consciência, digamos assim, do risco e dessas sombras que de facto, digamos, toldaram também esta nossa aventura. E temos a motivação. As motivações, mas também depois eram diversas. Não? Também aconteceu, quer dizer, nós temos a história trágico-marítima, não é verdade? Quer dizer, é uma expressão digamos, da tragédia que também foi esta nossa aventura marítima, não é? Outros a tiveram antes, por exemplo, os Vikings que vieram para cá. Sim, estas e são europeus. Mas nós temos consciência. Esses não foram para a África, por exemplo, como os espanhóis para a América Latina. Pois, mas quem disse isto, é interessante que quem fala melhor destes acontecimentos, muitas vezes são os poetas. E o Fernando Pessoa, quando naquele poema O Mar Português, não é, quando diz ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E o que Portugal teve que sofrer. Mas também colhemos, enfim, a glória desse esforço extraordinário que foi sermos donos de metade do mundo. Sim, e ele termina desta maneira, com esta pergunta que se calhar nunca será respondida devidamente, quando eles: valeu a pena? É curioso que na apresentação do livro, lá no Salão Nobre da sede da Junta de Vilar de Chão, a professora Elsa Ribeiro, que esteve presente na qualidade de vice-presidente da Câmara, porque o Sr. Presidente não pôde estar, e ela declamou exatamente esse poema no início da apresentação do livro, e depois terminou exatamente com esta referência, sim, valeu a pena, e claro, e sempre com a interrogação: tudo vale a pena se a alma não é pequena. E aqui é que nós temos que ter a grandeza, se temos uma alma pequena ou não temos uma alma pequena. Isto é, soubemos refletir nas consequências dos nossos atos. Dos nossos atos. E nós, agora, perante... É verdade, quer dizer, que estamos voltando à questão da memória. Eu digo que foi um grande prazer ouvir estes nossos ex-combatentes. E acho que
Isto começou com uma intenção muito simples, quase informal, de gostar de ouvir as narrativas que eles faziam, das suas, enfim, da sua estadia lá na guerra, mas também das suas viagens. Eles quase todos foram de barco, no Niassa ou no Uíge. Ou em aviões que avionavam muito, né? E eram os DC-4. E é claro que estas memórias são interessantes porque, se eles fossem... Porque a visão que estes nossos ex-combatentes nos dão, claro que não é uma visão de historiadores, não é uma visão de sociólogos, não é uma visão de politólogos, claro, não se trata de uma visão erudita do que foi a nossa... Concretamente, esses 13 anos... Mas convém registrar a consciência com que o fizeram. Sim, exatamente, quer dizer, eles não... Mesmo nessa, é obrigatório, eu vou. Posso não concordar, mas vou. Mas sim. E depois também, eu acho que eles embora seja, digamos, a narrativa que eles fazem, claro que é uma narrativa simples, mas o conteúdo do que eles dizem não é diferente do que dizem os cientistas da história, não é? Os analistas da história. E é curioso que eu registro no fim do livro, registro umas 3 ou 4 conclusões que me parecem que são interessantes, que é a questão, portanto, já falámos que num primeiro ponto, que era a questão de irem por obrigação, não era o problema da obrigação, da coação, o que significava que eles tinham uma desmotivação absoluta, isto é, as razões, certamente, as razões que lhes davam para eles ir, eu não sei se até havia alguma pedagogia neste sentido, de dizer, para os motivar e para os mentalizar. Por acaso isso não perguntei se nas unidades de onde partiam, onde formavam... Sobretudo nas unidades de formação. E até quando eles tinham que constituir a companhia... E os batalhões para partir. Eu não sei que tipo de mentalização é que era feita, enfim, para justificar ou para os animar a participar. Isso não sei, mas havia essa desmotivação. Depois, como disse, essa verificação... Havia sobretudo, uma ideia, para quem andou cumpriu o serviço militar nessa altura, havia sobretudo esta ideia de defesa daquilo que era a pátria, e havia também a necessidade de justificar isso com a necessidade de fazer. Só assim é que se podia defender, assim é que se defendia a pátria. Pois, mas tudo isto, Zé Luís, exatamente, radica no discurso oficial do regime, ou seja, nessa tal mistificação e nessa a mitologia colonialista, não é? E dessa mitologia fazia parte essa ideia peregrina de que as nossas colónias não eram iguais, não tinham o mesmo estatuto, a mesma identidade que as colónias dos outros países. Não, o nosso colonialismo... Nós éramos muito humanos. Exatamente, nós éramos humanistas, universalistas, filantrópicos, nós éramos uns missionários. Éramos uns missionários, e por isso até, repara, esse eufemismo de tratar as colónias como províncias, portanto, que Portugal era uno e indivisível desde o Minho a Timor. E quando voltamos à Declaração das Nações Unidas, quando o Concerto dos Países, que era a ONU, já não pensava assim. Não pensava assim, porque havia esta ideia, o princípio da emancipação dos povos, da libertação dos povos. E de facto assim era. Porque é muito... Ainda há dias eu refletia nisso. Enfim, estive ali
passar uns dias em São Miguel, nos Açores, disse, bem, quando aqui, no século XV, aqui chegaram os primeiros, o Gonçalo, o velho Cabral, quando aqui chegaram, talvez a única coisa que viram foi umas aves, uns Açores por lá, mas não havia habitantes. Portanto, isso é completamente diferente. Portanto, está bem, quer dizer, essa ocupação é uma ocupação razoável, justa. Agora, é completamente diferente ir implantar-se. Chegar ao Brasil. Já encontrou habitantes. E onde já estavam os habitantes. Isto era completamente diferente. Quer dizer, com que direito... E que são descritos na célebre carta do Pedro Vaz de Caminha como gente estranha. Muito estranha. Isso é verdade. Essa carta do Pedro Vaz de Caminha é um espetáculo, é verdade. Essa carta, quer dizer, a surpresa que os europeus, os ocidentais, os portugueses, esta sensação que eles têm quando contactam pela primeira vez com aqueles indígenas e dizem que eles viviam como Adão e Eva no paraíso. Como Adão e Eva no paraíso. É uma descrição, de facto, maravilhosa. Bom, eles próprios dizem, num verso de Chico Buarque de Holanda, vive num país tropical abençoado. Sim, exatamente. Havia abençoado essa ideia, por Deus e bonito por natureza. Por natureza. Bom, embora, claro, depois essa visão idílica que o Pero Vaz de Caminha reflete e descreve nessa carta, essa visão idílica não é corroborada por outras visões, mas aí também já temos que ter em consideração que era a visão dos missionários, do padre José de Anchieta, dos jesuítas, do padre da Nóbrega, porque já aí apontam defeitos aos indígenas, que eram antropófagos, que, enfim, eram belicistas. Portanto, aquela visão idílica... Não se pensava que eles estavam a defender-se, única e simplesmente. Pois, sim. Gente estranha. Pois, e aí está outro problema, isto levar-nos a longe para, enfim, entrar nessa questão, quando falamos da questão de não podermos ler esta questão do colonialismo e do nosso império, ler a preto e branco, e da necessidade de vermos as luzes e as sombras, eu penso que é de uma profunda injustiça condenar em absoluto, como faz essas correntes desta cultura que quer do cancelamento, quer dizer, que isso é para esquecer, não é? Quer dizer, como... Enfim, aconteceu... O que acontece é que quem viveu essas experiências não pode esquecê-las. Pois, não pode esquecê-las. Estou-me a recordar, por exemplo... E ainda hoje estão organizados, e recentemente, esta semana, foram de novo, ou mais uma vez, ter com a tutela a Associação dos Combatentes, precisamente para verem alguns dos direitos que lhes são reconhecidos exatamente como cidadãos. Essa é outra questão. É para não serem esquecidos. Felizmente que, para não serem esquecidos, José Luís, deixa-me dizer que um dos prazeres maiores, ou dos contentamentos maiores que tive, digamos, neste pequeno trabalho, isto foi uma surpresa muito grande, quer dizer, a recepção que o livrinho teve, dos telefonemas que recebi de Coimbra, recebia de vários lugares onde chegou o livro e daqui. De facto foi uma surpresa. Em alguns casos terá sido até uma catarse. Ora, isso também, exatamente porque os ex-combatentes, que é uma catarse. Eles gostam de ser ouvidos. E é bom dizer a todos que é uma catarse. É exatamente a libertação de um grandíssimo peso, para simplificar. Até uma libertação interior, uma libertação psicológica. Purificação, como dizia. Pois, uma purificação. Exato, e isso reflete-se na reação que, isto é de facto o que mais me agradou, que foi isto, traduzido nessa expressão dos ex-combatentes: obrigados por se terem lembrado de nós. Isto é muito interessante, porque eles têm consciência. Nós sacrificamos um tempo precioso da nossa vida ao serviço de uma causa que
que era uma causa... Na maior parte dos casos consideravam injusta. Exatamente. Há respostas que teve. Exatamente. A guerra é injusta. Era injusta. Isso a maior parte não, a totalidade, porque punham mesmo esta questão. Com que direito é que nós estamos aqui a ocupar, estamos aqui a defender, ou estamos aqui instalados num território que não é nosso. Estamos aqui a conviver com isto, portanto... Ainda é consequência dessa aventura da expansão. Da expansão. Só que a mentalidade não mudou. Pois, mas também quero uma luz que eu queria também referir, que era a questão da experiência também gratificante que eu tenho aí na página, acho para aí na página 38, umas fotografias que eu achei muito interessantes, enfim, que me comoveram de certo modo, aí acho que é na página 38 do livro, na página 38, exatamente, olha, na página 38 com as crianças. Tem aí temos aqui um dos militares, que por sinal cuja companhia estava a fazer aquilo que se chamaria uma ação psicológica e também de atração das populações e de proteção, neste caso também. De recolhimento, de apoio. E esta fotografia, que por acaso é deste militar aqui que reside agora aqui em Vieira, que é o António o Alfaiate, olha, esta fotografia aqui da página 38, que ele está aqui com uma criança negra ao colo, e depois está na outra fotografia rodeado das crianças. Também há algumas de deslumbramento com os africanos. Há algumas fotografias, não aqui, mas deslumbramento com os africanos. Sim, é claro que isso também era uma surpresa. Era também uma descoberta. É uma descoberta, mas esta eu achei interessante que incluir estas fotografias, porque também mostram aquela luz, aquela faceta humanista, digamos, filantrópica, cultural, que também existiu, não é? Quer dizer, essa felicidade por estar ali, apoiar crianças, órfãos, muitos já seriam órfãos, e mulheres que portanto, essa é uma experiência gratificante. E há uma outra coisa que, portanto, que no fim, quando faço este resumo, esta síntese, o que é que eu acho interessante resumir? A última coisa foi uma observação de um dos combatentes, que lá no meio da mata, no mato africano, e vendo aqueles nativos a falar português, como é que um dos nossos soldados, que não é um linguista, não é um professor de literatura, não é um estudioso da língua portuguesa, e que me confessou esta surpresa, num dado momento eu questionei-me, digo assim, nós estamos aqui no meio da África, e encontramos aqui no meio do mato estes nativos a falar português, e pergunta assim, se eles falam português, é porque alguém os ensinou a falar português. E esse alguém só podem ter... Mas isso também é uma forma de colonização. Ora bem, esse alguém só podem ter sido os portugueses. E eu daqui tiro assim, quer dizer, o que, em síntese, acho, digamos, um dos valores preciosos desta nossa aventura foi precisamente esta expansão da língua portuguesa. E hoje livremente aceite pelos chamados palopes, partidos de língua oficial portuguesa. Porque muita gente pensa que a língua... E fizeram-no já em liberdade. Em liberdade. Porque muita gente pensa que a língua é apenas um meio de comunicação. Não é, não. A língua é também um meio de expressão e de impressão. É que na língua estão impressos valores, uma visão do mundo. Portanto, a língua também é um espelho,
É interessante que o Virgílio Ferreira, não sei até se digo isso relativamente ao que ele diz da língua, a língua é um lugar de onde se vê o mundo. Exatamente. Da minha língua vê-se o mar. Exato. Portanto, a língua portuguesa está intimamente, está intrinsecamente, estreitamente ligada a esta dimensão, a esta aventura que é o mar, a nossa aventura marítima. E, portanto, com a língua... E que, naturalmente, o tal determinismo da geografia... Sim, claro que nos levou... É evidente, Zé Luís, portanto, mas isso, os nossos alunos estudam isso na história. Embora o resto fez escolha, o Camões também o diz pela voz do velho de Restelo. Estamos aqui, era só atravessar para o lado de lá e tínhamos os Melita. Pois, nós vamos tão longe, pois, mas é isso, exatamente. Mas com os perigos que isso representa. Mas vê, Zé Luís, veja uma coisa. Quando andávamos a estudar na escola, é por isso que isto é interessante, aproveitar estas oportunidades para uma reflexão e para, como o Zé Luís disse, uma purificação da memória e para um reconhecimento dos erros, que foi uma coisa interessante que o apresentador... Que hoje está um bocado fora de moda. Pois, mas que é importante, que foi uma coisa... Eu ainda não fiz aqui uma referência, mas tenho que fazer, que ainda tem tempo. Esta apresentação, sobretudo a apresentação do livro, eu não imaginava de maneira nenhuma que a apresentação tivesse a formalidade que veio a ter. Eu sempre pensei numa apresentação informal, entregar os livros aos destinatários, portanto aos ex-combatentes. Mas os rituais são sempre importantes. Mas foram importantes e isto resultou de uma conversa com o nosso presidente da Assembleia Municipal, o nosso Tenente-Coronel Pinto da Costa, que quando falámos disto, ele disse-me logo, não, nós temos que fazer uma apresentação, diz ele, condigna disto. E logo foi com ele que se concertou a data simbólica do 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, e foi ele que logo pensou quem iria ser o apresentador. Nem eu tive a liberdade de lhe sugerir, que ele logo me disse, não senhor, vai ser aqui uma pessoa que eu pensei... Que e ainda bem que ele foi imperativo nessa altura. Foi o tenente e foi o coronel David Martelo, que eu vim a saber que é também, digamos assim, um investigador e um historiador extraordinário da história militar. Ele tem um livro chamado As Mágoas do Império e foi precisamente nesse livro que eu li e eu identifico muito, e eu acho que é por isso que ele gostou do livro e uma das coisas que fiquei também impressionado é que ele comoveu-se no princípio, lá em Vilarchão, que eu fiquei surpreendido como é que normalmente um militar não se comove, mas ele comoveu-se ao ver aquela sala, o salão nobre lá da sede da Junta de Freguesia de Vilarchão, cheio, e a emoção dele, a comoção resultou disto. Diz ele, como é possível que aqui numa pequena aldeia tenha aparecido esta ideia de homenagear os seus ex-combatentes? E aliás, a reflexão que fez foi exatamente neste sentido, de historiar e justificar este reconhecimento e estes louvores e esta manifestação de gratidão àqueles que de facto deram parte da sua vida, puseram parte da sua vida ao serviço da comunidade. E disse uma coisa, é por isso que nós aprendemos sempre com isto. Ele disse uma coisa interessante, que é que muitas vezes nós não pensamos e não reconhecemos o valor das forças de segurança. Eu próprio, enfim, lendo o profeta Isaías, eu preferia que as armas fossem transformadas em relhas de arado. Como no 25 de Abril, como copos para cravos. Pois, exatamente. Mas este pacifismo, claro que nós todos condenamos, quer dizer, este investimento absurdo na indústria da guerra
e ao lado, e não se investe na realidade, na Mas isso desgraça, é uma reflexão que não é só nossa. da fome. Não é só portuguesa, como se diz. Não, isto é, mas o coronel David Martel disse uma coisa interessante, disse assim, mas já pensaram que é que interessa termos um povo desenvolvido, termos pessoas que têm as suas propriedades e têm a sua vida, mas se não estiverem em segurança, se a propriedade e a vida das pessoas não estiverem em segurança, de que é que interessa essa? Eu de facto pensei, olha que é necessário também reconhecer o valor e a necessidade do serviço que as forças de segurança... Mas paralelamente também o respeito pelo que é do próximo, não é? Pois, mas isso, aí está. Isso, mas isso também contribui para a segurança. José Luís, mas essa é outra questão da educação. Claro que tem que haver, digamos, essa garantia da segurança armada, da força armada, mas claro que eu também, como ex-professor, também considero que a maior força é a força desarmada da educação, da mentalização, e por isso é que uma das razões também desta memória foi uma razão pedagógica, porque verifiquei na celebração deste cinquentenário que os alunos da escola chegavam à casa dos pais e perguntavam se alguém tinha andado na guerra colonial, e os pais andaram a procurar livros e fotografias, não tinham nada, e portanto este livrinho tem esta memória. Daqui assim, não sei se o José Luís vai estar aqui na celebração do centenário do 25 de Abril, estivemos no cinquentenário, mas eu estou convencido que quando celebrarem o centenário do 25 de Abril, certamente alguém irá vão procurar encontrar algumas imagens e vão ver-se, ei, caralho, olha que no 25, há 100 anos... lembraram-se também. Lembraram-se e houve... José Francisco, só peço agora uma última reflexão sobre isto. Diz. Isto tem também inspiração, naturalmente, uma necessidade de memória e homenagem, com certeza, mas uma inspiração, como já dissemos, que vem dos ideais do 25 de Abril. Nós estamos a ver alguma transformação. Há algumas destas ideias supremacistas de não respeito pelo outro, de agressividade na discussão, na diferença. Sim. Isto, claro, como disse, esta memória também se diz. Valeu a pena. Valeu muito a pena. E claro, como disse, esta memória também surge neste contexto da celebração do cinquentenário do 25 de Abril, e por isso é que a data do livro é Vilar de Chão, 25 de Abril de 2024. Pois, como disse, foi a minha leitura de que o 25 de Abril representou de facto o fim do ciclo do Império, e que os ex-combatentes, os militares, digamos, participaram na escrita desse último capítulo que foi o 25 de Abril. Agora, e o coronel David Martelo também chamou a atenção para isto, que esta libertação, sim, a libertação que o 25 de Abril representou, é também um encargo. É também um encargo que nós é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E é um encargo, por exemplo, neste sentido, de não cometermos os mesmos erros que foram cometidos. E neste sentido, também, no sentido de preservar aquilo que é de preservar na transformação que o 25 de Abril representou, porque o 25 de Abril foi um momento de crise, isto é, de transformação profunda da nossa história coletiva. Este livro é uma história local, mas não há dúvida de que os nossos professores nas escolas podem falar da história nacional e da história universal a partir da história local. E por isso este encargo que a libertação representou, que foi uma libertação conjunta. Isto também é outra curiosidade. É que quem se libertou não foram apenas os povos
colonizados, mas foi também o povo português, não é? Exato, que deixou esse encargo de opressão. É a libertação, aliás, eu também até disse isso lá na apresentação do livro, que ninguém se liberta sozinho. Os povos africanos não se libertaram sozinhos, nós não, mas libertámos-nos todos em conjunto. E por isso, como disse, o 25 de Abril foi um momento crucial, foi um momento de ruptura na nossa história, foi um momento de crise, e o que acontece num momento de crise é sempre isto. Há algo que nós perdemos. Nós perdemos a dimensão imperial. Ainda não, se calhar, fizemos o luto dessa perda, que essa é outra questão, mas de facto perdemos a dimensão imperial. Mas ganhamos a nossa dimensão verdadeira. Exatamente, nós perdemos isto. Mas nós ganhamos, perdemos isso, mas adquirimos algo de novo. Adquirimos, digamos, adquirimos o estatuto de cidadania, de cidadãos, e também adquirimos a nossa dimensão europeia, que é o nosso meio natural. Portanto, nós perdemos algo, mas também adquirimos também a vida democrática. Perdemos algo, ganhamos algo de novo, adquirimos, e algo de novo permaneceu, que é a consciência de sermos portugueses e de termos esta responsabilidade de cumprir Portugal, porque o livro está baseado nisso. Cumpriu-se o mar, a expansão, a colonização, e o império se desfez, descolonização, e o Fernando Pessoa pergunta: Senhor, falta cumprir-se Portugal. E é este o desafio que nós temos e que o Eduardo Lourenço diz agora. Nós agora já não temos que andar a descobrir Índias lá no Oriente, já não temos que procurar a pimenta e a canela, mas temos outras Índias a nível pessoal, a nível comunitário, a nível municipal, a nível nacional. Nós temos agora de inscrever outras Índias no mapa e procurar as especiarias que nos faltam, que se calhar é o desenvolvimento, etc, etc, etc. Hoje fala-se mais importar. Zé Luís, e eu termino com esta coisa. Já que falei de inscrever, este livrinho também, esta memória também é um propósito de inscrever, registar algo para que não se perca. E nós temos aqui um déficit até a nível do nosso Conselho de não inscrever, de não registar. Não, e sobre essa questão, parece que é muito unânime a ideia de que ainda nos falta refletir muito sobre este período e valorizar, e eu recordo uma... Por isso, uma última pergunta para uma resposta breve, que o tempo já passou, e a seguir? A seguir... Depois dos ex-combatentes de Vilarchão. Não, por acaso, a seguir, eu dava... Porque andamos... Quer dizer, estamos a comemorar os 100 anos da história de Vieira do Minho, do Padre Alves Vieira, e era necessário fazer uma atualização da história nas diversas freguesias. E eu estava interessado em fazer uma atualização lá da minha freguesia de Vilarchão. Agora, eu fiz isto porque me reformei e eu não sou historiador, mas, olha... Como a reforma também dá para isto, para fazer. Mas trabalhou bem e o efeito ficará. Penso eu, para a memória futura, como se diz. Memória futura. E eu agradeço muito ao Zé Luís e à Rádio Alto Ave por esta oportunidade de falar sobre esta memória. E acho que sendo rádio local não poderia deixar de o fazer. Agradeço mais uma vez a sua presença. Hoje falamos de uma obra recente, de um trabalho de pesquisa do professor José Marcos Fernandes, ex-combatentes de Vilarchão. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.